Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre as praias de Londres, por isso que eu já tava vendo a porcaria mesmo. Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Backrooms Explicado. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando sobre um nível que foi extremamente sugerido por vocês. Eu vou mostrar o nível 0 depois sério, desse vídeo. toda hora eu vi esse nível nos comentários. Esse nível sendo o nível 3999, que é supostamente o verdadeiro fim dos Backrooms, ou seja, a verdadeira saída. Então fica até o fim para você descobrir se isso é verdade ou não. Car rentals, flights and stays, including... Esse é um nível meio esquisito. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o Level Fun Plus, ou o nível Diversão Mais. Dificuldade de sobrevivência 5, não seguro e infestação de entidades. Primeiramente, esse vídeo é a continuação de um vídeo anterior, o vídeo do nível Fun. Você deveria ver aquele antes de ver esse. Tendo dito isso, seguimos. Alerta! Comunicado urgente do MEG transmitido a todos os dispositivos dentro dos Backrooms. Não confie em estranhos. Confie apenas nas pessoas que você já conhece. Se um estranho se aproximar de você tentando começar uma amizade, não confie. Mantenha distância. Só se aproxime de pessoas que você não conhece. Caso alguém que você conheça essa pessoa e confie nela. Repasse essa informação para o máximo de pessoas possíveis. Fique seguro. Assinado Meg. A humanidade dentro dos Backrooms acharam que tinham vencido os Partygoers, mas algo inesperado aconteceu. De uns meses pra cá, pouco tempo depois de que uma saída do nível Fun foi descoberta, alguns estranhos começaram a surgir aparentemente do nada. Pessoas de todos os tipos, que se aproximavam de outras parecendo amigáveis, mas não eram. Essas pessoas faziam todo tipo de coisa após conseguir a confiança de um andarilho, como matar ou contaminar essas pessoas com seringas para transformá-las em partygoers. E algumas até atraíam essas pessoas para dentro do nível Fun, tanto à força quanto na base da persuasão. Isso com adultos. Crianças nesse período começaram a desaparecer, e se presumiu logo de cara que os culpados eram esses mesmos humanos. Isso gerou vários núcleos, alguns tentando descobrir quem eram esses humanos e de onde vieram, alguns que foram enganados ou levados à força para dentro do nível Fun, tentando achar uma saída, e outros reunindo forças para acabar com essas pessoas. Foi uma crise. O nível 11 foi um dos mais afetados, pois vários partygoers começaram a surgir dentro do nível, provavelmente pessoas infectadas com as seringas por esses andarilhos misteriosos. Muitos deixaram o nível 11 e se refugiaram em níveis menores e mais isolados para evitar encontrar uma pessoa, pois não se podia confiar mais em ninguém. As pessoas que tentavam descobrir quem eram esses humanos seguiram alguns deles, após pegarem eles no flagra fazendo algo, e ao segui-los foi descoberto que eles sempre retornavam ao nível Fun. Pesquisadores que também estavam tentando descobrir o que estava acontecendo por meio de pesquisas, conseguiram capturar um desses andarilhos, que diziam que todos iriam pagar pelo que fizeram com o povo deles, mas se recusavam a responder qualquer tipo de pergunta. Exames neles mostravam claros traços de problemas psicológicos, e exames físicos mostravam que eles são humanos, mas um pouco diferentes. Eles tinham traços de DNA partygoer no corpo, mas bem pouco. E ao colocar eles na mesma sala com um partygoer, o partygoer não o atacava, e caso o tocasse, ele também não era transformado em um. Era como se ele fosse imune aos partygoers. Até esse ponto da história, o número de partygoers parecia igual ao de sempre, pois muitos morriam, mas muitos foram transformados também. Só que nessa guerra, muitos humanos morreram e também foram transformados. Por conta disso, os humanos pareciam estar Backrooms. E se a humanidade quisesse sobreviver, ela deveria lutar. Já tá chato isso, aconteceram, né? Porém, também foram o suficiente para descobrirem que o nível Fun possuía um subnível, que foi nomeado de nível Fun Mais, por ser uma extensão do nível Fun. O nível é muito similar ao nível Fun em si, porém as salas são mais padronizadas do que as salas do nível Fun, não divergindo muito em tamanho ou design, apenas nas cores. Todas as salas parecem ter o tamanho normal de uma sala de uma casa. Todas têm mesas e cadeiras, com alguns balões. Nesse nível, comidas de festas em geral surgem nas mesas, porém um pouco diferente do nível Fun, pois todas são seguras para o consumo e não surgem apenas doces. Salgados também estão presentes em uma variedade absurda. Tem de tudo. A comida não engorda, todas são altamente saudáveis e causam um efeito de prazer ao serem consumidas. Esse efeito de prazer é viciante e não é recomendado consumir a não ser que seja uma emergência. Entidades do nível Fun Mais. Os partygoers e partyhosts não estão presentes nesse nível, porém eles podem entrar e sair, mas naturalmente
não estão lá. No lugar deles, existe uma única entidade aqui, conhecida como Spidey Creators. Se parecem com Partygoers visualmente, mas têm uma coloração roxa. Os Spidey Creators são responsáveis pelo nível Fan+, e nunca são vistos no nível Fan. Os Spidey Creators têm diferenças notáveis aos Partygoers. Parecem ainda mais inteligentes que eles, e certamente são mais comportados e elegantes, diferente dos Partygoers que são bobões e assassinos, mas ainda mantêm o sorriso no rosto. Além disso, os Spidey Creators não transformam ninguém em Partygoer ou em Spidey Creators com contato físico. Eles são totalmente seguros para se tocar, e parece que os Partygoers têm um respeito absoluto pelos Spidey Creators e obedecem todas as suas ordens. Os Spidey Creators são confirmados tendo a habilidade de transitar entre níveis livremente, parecido com o que o Mark do nível 189 é capaz de fazer. Porém, eles também são consideravelmente mais fracos que os Spideygoers, também porque não têm a capacidade de transformar ninguém em Partygoer pelo toque. É verdade que os Spidey Creators são a entidade do nível Fan+, mas essa é só parte da verdade. O resto é que o nível Fan+, também é lar de mais alguém. Colônias do nível Fan+. Andarilhos. Existem muitos andarilhos vivendo no nível Fan+. Era aqui que aqueles andarilhos estranhos viviam, mas por que eles vivem? E por que eles estão do lado dos Partygoers e dos Spidey Creators? Como era oferecendo as melhores comidas para eles sentirem que estavam no melhor lugar do mundo. O objetivo dos Spidey Creators ficou claro, e a origem dos andarilhos dentro do nível Fan também. Todos os humanos que caem nos Backrooms são mandados, na maioria dos casos, para o nível 0. Mas e as crianças? Nunca foi visto crianças saindo do nível 0. Por muitos anos se presumia que não saíam, porque não conseguiam entender como fazer um no-clip para sair do nível. E como o nível 0 isola, ninguém poderia salvá-las. Então uma realidade dura foi considerada como a verdade. Crianças que caem nos Backrooms morrem no nível 0, até que o nível 240 foi descoberto, e ficamos sabendo que muitas crianças foram parar lá. Mas ainda assim, o número de humanos que se presume cair nos Backrooms e o número de crianças dentre esses humanos era maior do que a quantia encontrada no nível 240. Se presumia que o restante tinha morrido no nível 0 pelo azar de não conseguir achar a entrada para o nível 240, mas pelo visto, não. Alguns dos andarilhos do nível Fan+ capturados afirmaram que os Spidey Creators salvaram eles do nível 0, então deram a eles um lar e ensinaram a eles tudo o que sabem, desde muito novos até a fase adulta. Como? Ninguém sabe. Assim como ninguém sabe como eles foram capazes de invadir o sistema do Meg e anexar o nível Fan lá. Outros desses andarilhos afirmaram que não estavam no nível 0 e foram salvos pelos Spidey Creators no nível 11 mesmo. Crianças que nasceram já dentro dos Backrooms. Elas dizem salvas, pois os Spidey Creators claramente entraram na mente dessas crianças, mudando totalmente o modo delas verem o muitos. Entradas para o nível Fan+. O nível Fan+, pode ser acessado a partir do nível Fan, jogando um olho de Party Host. Jovens, crianças foram pegas para se tornar parte de um exército ao lado dos Partygoers e Spidey Creators para dominar tudo. E o plano foi posto em ação naquele período em que uma saída do nível Fan foi descoberta. Partygoers, Spidey Creators e humanos doutrinados contra o resto da humanidade nos Backrooms. Os andarilhos de fora do nível Fan até tentaram reverter a mente desses andarilhos do nível Fan+, mas parece que nada adiantava. Até hoje não se sabe se os Spidey Creators têm alguma habilidade de doutrinação que vai além do natural, ou se realmente só o fator deles ensinarem e falarem com essas crianças desde jovens até a vida adulta já foi o suficiente para convencê-las para sempre. Mas as crianças salvas do nível Fan, que ainda eram crianças, se recuperaram da situação. Apenas adultos que foram doutrinados desde crianças que não tinham mais volta. Esse foi o ponto mais alto da Guerra Divertida. Os humanos de fora do nível Fan+, se juntaram em um grande número para invadir o nível Fan+, com o objetivo de exterminar todos os Partygoers, Spidey Creators, Party Hosts e andarilhos que estivessem dentro do nível Fan+. Nessa invasão, os andarilhos de fora usaram uma identificação que fizeram na hora, para não dar tempo dos andarilhos de dentro do nível Fan copiarem a identificação para se infiltrar dentro do grupo. Com isso, um massacre aconteceu. A humanidade de fora do nível Fan teve muitas baixas, mas o inimigo teve muito mais. Se ainda existem colônias dentro do nível Fan+, hoje acredita-se que não são muitos. Pode ser acessado a partir do nível Fan, jogando um olho de Party Host
atitude dentro do alçapão que normalmente levaria ao nível 233. Quando o olho cai dentro do alçapão, ela vira uma entrada de mão dupla pro nível Fan+. Saídas do nível Fan+. A única saída conhecida é pelo mesmo alçapão que foi usado para entrar. Caso o alçapão seja fechado de qualquer um dos lados, seja pelo lado do nível Fan+, ou pelo lado do nível Fan normal, a passagem será desfeita e o alçapão no nível Fan voltará a ser uma saída para o nível 283. E quem estiver dentro do nível Fan+, ficará preso. Se um novo olho de Party Host for jogado no mesmo alçapão, a passagem será recriada no mesmo lugar onde ela estava antes, no nível Fan+. Sair do nível Fan+, sem a ajuda de ninguém de fora que esteja no nível Fan é considerado impossível hoje em dia. E aparentemente os Party Creators se comunicavam com os Party Goers para abrirem a passagem do nível Fan para que os humanos do nível Fan+ pudessem sair. A guerra divertida acabou há muitos anos. Hoje em dia, periodicamente grupos de agentes preparados vão até o nível Fan e nível Fan+ para resgatar crianças e matar o máximo de Party Goers, Party Creators possíveis para evitar que eles se reergam e gerem uma nova ameaça à humanidade nos Backrooms. Ainda hoje, humanos criados no nível Fan ainda estão por aí, mas são muito raros. Por conta disso, os humanos voltaram a viver como viviam os que sobraram. Caso acabe se deparando com um, tenha cuidado. E é recomendado matar, para que cada vez menos as pessoas sofram com eles. A guerra acabou, mas deixou muitas marcas, sentidas até hoje, muitas vidas perdidas. Mas a humanidade nos Backrooms prevalecerá. E comenta aí, fã, assiste o vídeo até o final. Comenta no canal Fan+, que aí eu vou dar coraçãozinho, comentar Fan+. Como o vídeo anterior a esse, do nível Fan, eu também fiz. Já que como falamos no vídeo do nível 913, o nível Fan foi deletado. Porém, eu acredito que seria melhor que ele ainda existisse. Então resolvi fazer a minha própria versão aqui. E adicionei o nível Fan+, além do nível Fan, já que esse é um nome que tá em alta, né? Dinheiro. E eu quis reaproveitar o conceito dos Party Goers e Party Hosts no nível Fan, que a gente já conhecia, e os Party Creators, que são do nível Fan+, que é um nível que a comunidade fez e nunca existiu em nenhuma das weeks. Assim como o nível Fan também não existe mais em nenhuma das weeks. E eu também quis adicionar o conceito da guerra divertida, a Fan War, que tem um vídeo aqui no canal explicando sobre ela, que foi um evento que aconteceu no nível 52 antigo, que tem a ver com os Party Goers também, que também é um evento muito conhecido quando a gente tá falando de nível Fan. Então eu quis fazer uma adaptação dele pra cá, e eu quis aumentar esse conflito pra ser algo que afetou a humanidade dentro de todos os Backrooms, assim como o nível Fan afetou a comunidade como um todo, já que o nível Fan é um dos níveis mais famosos dos Backrooms e foi uma das coisas que fez a história crescer e ser como ela é hoje, e também trouxe alguns conjuntos de problemas que temos na comunidade de Backrooms até hoje, que eu expliquei no vídeo do nível 913. Eu também puxei a parada do que acontece se criança cai nos Backrooms, que também tem a ver com o nível Fan+, que em vídeos da comunidade sobre isso, retratariam o nível Fan+, como sendo um lugar onde as crianças que caem nos Backrooms vão e são bem tratadas pelos Party Goers. Então eu peguei vários elementos dessa ideia, que eu já comentei acho que mais de uma vez aqui no canal sobre isso, e eu também dei uma modificada pra ficar mais com a minha cara. Então meio que o nível Fan+ na minha história também é um nível em que as crianças que caem nos Backrooms são salvas, mas não de uma maneira bonitinha. As coisas acabam ficando do mal. Mas de certa forma, teve um final feliz, porque agora as crianças que caem nos Backrooms são levadas ao nível Fan+, e de tempos em tempos os agentes do Meg entram no nível Fan+, pra matar os Party Creators, e eles salvam essas crianças de lá. Então de certa forma, as crianças que caem nos Backrooms agora são salvas, por causa dos Party Creators, mas meio que sem querer, indiretamente, enfim. Vocês entenderam? Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei bastante dessa trama que eu pensei. Eu acho que eu puxei muitas referências legais pra história, peguei uma coisinha dali, uma coisinha daqui, uma coisinha de lá, pá, juntei e fiz uma parada nova. Então dá um like aí, pô, comenta, que isso me ajuda. Ué, o bicho fica lá aqui no Brasil? E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 0 das Backrooms. Tutorial level, ou nível tutorial. Dificuldade de sobrevivência 1. Seguro, contagem mínima de entidades. Mas por que você tá fazendo esse vídeo? Já não tem um vídeo do nível 0 no canal? Primeiro que com a evolução do canal, hoje em dia temos muito mais informações do nível 0 do que tínhamos na época que eu fiz aquele vídeo. E segundo, a qualidade do canal melhorou muito. Então eu queria muito mesmo refazer aquele vídeo pra ele ter a qualidade atual do canal. E também pra ele ter informações mais completas. Esse vídeo não vai ser uma cópia do primeiro vídeo, só que com uma qualidade melhorada.
melhorado. Esse vídeo pelo menos vai ter o dobro de conteúdo do primeiro, muito mais informações do nível 0. Você que assistiu o primeiro vídeo não vai se arrepender de assistir esse, confie em mim. Se você não tiver cuidado e atravessar a realidade nas áreas erradas, você vai acabar nas backrooms, onde não há nada além do fedor de um carpete úmido, a loucura do mono amarelo e o interminável ruído de fundo de luzes fluorescentes, no máximo zumbido, e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de quartos vazios segmentados aleatoriamente para aprisioná-lo. Deus te salve se você ouvir algo caminhando pelas proximidades, porque com certeza ele te ouviu. Se você não sabe o que é backrooms, backrooms seria outra realidade, por trás da nossa realidade. Nessa história diz que você pode estar andando por aí vivendo a sua vida e do nada você pode acabar sem querer atravessando o chão, caindo assim para fora da realidade e então chegando aos backrooms. Uma vez lá dentro, você vai lidar com vários tipos de ambientes. Cada ambiente é chamado de nível e cada nível terá o seu tema, como florestas, shoppings, cidades, e cada um deles terá funcionalidades diferentes, leis da física diferentes, histórias diferentes, criaturas diferentes, grupos diferentes e por aí vai. E hoje eu já apresento o precursor deles. O nível 0 é o primeiro nível das backrooms. É o primeiro nível que a maioria encontra. O nível 0 é um espaço não linear, semelhante a escritórios. Todas as salas do nível 0 parecem uniformes e compartilham características superficiais, como o papel de parede amarelo, carpete úmido e iluminações fluorescentes colocadas de forma inconsistente. No entanto, não há dois quartos idênticos dentro do nível. A iluminação instalada tremula inconsistentemente e produz sons com uma frequência constante. Esse zumbido é notavelmente mais alto e intrusivo que o zumbido fluorescente comum, e o exame nas luminárias para determinar como que ele é tão mais alto foi inconclusivo. O líquido que mantém o carpete úmido não pode ser identificado de forma consistente. Não é água e não é seguro para consumir. Porém, traços de líquido pleural foram encontrados na análise. Mesmo que você esteja morrendo de sede no nível, não consuma o fluido do carpete. O espaço linear do nível 0 é alterado drasticamente. É possível andar em linha reta e retornar ao ponto de partida, e refazer os seus passos resultará em um conjunto diferente de salas apresentadas no lugar das que você já passou, o que indica que o nível possui sim um espaço não euclidiano. Devido a isso e a semelhança visual entre as salas, a navegação consistente pelo nível é extremamente difícil. Dispositivos como bússolas e localizadores GPS não funcionam dentro do nível, e as comunicações por rádio são distorcidas e não confiáveis. Essa informação da não confiabilidade dos rádios levanta muitas teorias. Pode ser que a voz do outro lado seja distorcida a ponto de você não conseguir identificar direito, isso será algo que mais atrapalhe a sua navegação do que ajude, ou pode ser que algo desconhecido esteja falando pelos rádios também, atrapalhando as coisas. Mas o que ou quem? O nível 0 é totalmente imóvel e desprovido de vida, apesar de ser a entrada principal do... Opa, e aí, tudo bom? Eu sou o Arcanon e hoje eu vou falar sobre os 5 níveis mais... Opa, e aí, tudo bom? Eu sou o Arcanon e hoje eu vou falar sobre os 5 níveis mais perigosos das backrooms. Não exatamente os 5 mais perigosos, porque tem vários, mas são 5 níveis muito perigosos que você provavelmente não gostaria de acabar parando em um deles. Enfim, chega de enrolação e vamos pro primeiro nível. Número 1. Nível 270. Classe 4. Inseguro, não protegido, presença média de entidades. O nível 270, ou Mundo Vermelho, é uma vasta paisagem vazia com rios e lagos longos e profundos que contém alta concentração de minerais prejudiciais aos rins. A área terrestre é bem limitada, com alguns penhascos distantes um dos outros. A luz vermelha do Sol no Oriente cria problemas de orientação para os viajantes, causando ilusões visuais que são quase impossíveis de distinguir da realidade. Essa luz vermelha parece ser mais forte ao pôr do Sol, sugerindo maior atividade solar nesse momento. O nível contém um ciclo de dia e noite com uma duração de 48 horas, 24 horas para dia e 24 horas para noite, com a temperatura de noite podendo cair para menos 15 graus. É relatado que as entidades são frequentes e costumam ser uma das principais causas de morte no nível. Skin Stealers, Dullers, Hounds, Clumps e raramente Death Moths foram identificados no nível. Para entrar no nível, você precisa apenas navegar nas profundezas no nível 10. Não vejo nenhuma vantagem de entrar nesse nível, então não acho uma boa ideia. Para sair do nível diferente da entrada é bem complicado. Você precisa achar uma pequena abertura de metal nos rios do nível e descriptografar mensagens simples em um computador preso na saída. Se você tiver sucesso, você vai parar no nível The End.
Bom, se você achou esse nível muito perigoso, relaxa que vai ficar pior. Estamos na classe 4 ainda, então vamos para o próximo nível. Número 2. Nível 444. Classe 5. Inseguro, não protegido. Infestação de entidades. O nível 444, ou nível sem forma, é um nível instável que passa por uma mudança estrutural a cada 47 e 57 minutos, que resulta em caminhos e estruturas totalmente diferentes após cada reestruturação, chamada de evento pós-turno. Algumas áreas têm paredes sem colisões e objetos móveis presos, enquanto outros cômodos são desorientadores e sem padrão, confundindo os viajantes. Tipo um superliminal, sabe? Bom, durante os diversos eventos pós-turno, além dessas mudanças, é possível notar algumas semelhanças com alguns objetos, tipos de móveis e estruturas de outros níveis, como uma seção com paredes amarelas semelhantes aos do nível 0, um escorregador amarelo do nível 119 sem quaisquer efeitos anômalos, uma seção danificada de um calçadão do nível 300, um modelo do nível 333 preso a uma parede, um padrão de piso do nível 389, entre outros. No nível 444 existe uma grande manifestação de entidades, e provavelmente após algum evento pós-turno você vai se deparar com Deathmoths, Haunts, Skin Stealers, Smilers, quando áreas escuras estão presentes, Prowlers e Death Hats. Para entrar no nível 444 você precisa entrar em uma porta ligeiramente danificada no nível -1, que não possui fechadura, ou ligar um computador antigo presente em alguma loja de ferragens, que podem ser encontradas no nível 11. Então, não ligue qualquer computador que você encontrar, pelo menos eu não recomendo. Para sair do nível 444, você precisa encontrar uma porta de madeira que aparece a cada 7 ou 14 eventos pós-turnos, e é realmente difícil de encontrar. Entrando, você se encontrará no nível 176. Enfim, eu acho esse nível muito interessante pelo fato dele ser a mistura de vários níveis diferentes, mas na minha opinião não é o mais perigoso do vídeo. Então, vamos para o terceiro nível. Número 3. Nível 148. Classe 5B. Inseguro, não protegido, perigos ambientais. O nível 158, ou o nível vivo, é chamado assim devido à sua capacidade anômala de moldar e alterar o ambiente quando detecta movimento. Lembre-se que qualquer som, por mais imperceptível que seja, como passos, podem ser ouvidos. Esse nível tem dois estados diferentes documentados, o estado básico e o estado de alarme. Durante o estado básico é relativamente seguro atravessar o nível, que consiste em salas aleatórias parecidas com outros níveis, com alguns itens completamente aleatórios. Porém, durante o estado de alarme, o nível se torna extremamente hostil, e é aconselhável encontrar um espaço pequeno e fechado e fazer o mínimo de movimento possível para não ser detectado. O ciclo do nível pode durar de 3 horas a 4 dias, e é desaconselhável entrar sem equipamento adequado. O nível é capaz de se comunicar subconscientemente com viajantes, mesmo que seja raro, normalmente escrevendo nas paredes ou falando em sua língua nativa com a intenção de manipular. Além disso, o nível pode manifestar truques na forma de mímicos, que se disfarçarão de portas com placas de saída em cima. As armadilhas do nível usadas no estado de alarme são a inundação, o aperto, giratório, telecinésia e problemas físicos/mentais, enxame de entidades e fogo, que são bem autoexplicativos. Pesquisadores acreditam que o nível possui a capacidade de morrer, já que é chamado de vivo, e se as paredes forem danificadas, liberam matéria orgânica semelhante a sangue, e automaticamente ativa o estado de alarme. Sua biologia permanece desconhecida devido às condições perigosas. O nível 148 possui muitas das entidades mais perigosas das Backrooms, que são Smilers, Haunts, grandes colônias de Parasitic Paint, Plague Goblins, uma versão muito hostil de Tile Traps e Phobic Centipedes, entre muitas outras. Essas entidades permanecerão as mesmas durante o estado de alarme. Uma dica sobre as entidades é que todas elas são muito hostis e parecem ter efeitos semelhantes aos efeitos da água de caju. A forma mais comum de entrar no nível é fazendo um clipe no chão de qualquer sala que pareça um porão em qualquer nível, ou também apenas abrindo qualquer porta das Backrooms, que é bem mais raro, entre outras entradas mais específicas, e como eu já disse antes, eu não recomendo. Para sair do nível é mais complicado, onde normalmente se sai fazendo no-clip no nível, porém é apenas possível fazer no-clip de forma acidental. Outras saídas específicas são possíveis, como segurar um saco de pipoca pode levar você ao nível 68, por exemplo, entre outros. Esse nível é realmente muito perigoso em certos momentos, mas continua não sendo o mais perigoso na minha opinião. Então, vamos ao quarto nível. Número 4. Nível 238. Classe Campos de Caça. Grande violência.
Perigos iminentes, não alvo. O nível 238, ou Fúria na Estrada, é uma rede complexa de estradas elevadas percorrendo paisagens variadas, desde floresta até desertos. O nível possui rodovias largas de 5 faixas, podendo chegar até 15 delas, constantemente congestionadas sob uma luz aparentemente artificial feita apenas para ser inconveniente. Ao entrar ao nível 238, você se encontrará em um dos carros no meio do congestionamento. O carro está em perfeitas condições, mas os controles são inúteis no engarrafamento. A sobrevivência depende dos suprimentos encontrados no carro, como itens comuns em qualquer carro, como um pneu extra, um kit de primeiros socorros, entre outros itens de emergência. Alimentos não perecíveis também podem ser encontrados, como barras energéticas, alimentos enlatados e água de amêndoa. Além disso, raramente pode ter objetos úteis, como Fire Salt, Royal Rations, Fresh Marshmallows ou facas. Sair do carro é arriscado e entrar em veículos alheios é desaconselhado. O nível é assolado por uma tempestade implacável, com chuvas intensas e granizo. As gotas de chuva são enormes, tornando a visibilidade limitada. Os viajantes ficam presos em engarrafamentos intermináveis, enfrentando tédio, tensão, frustração, fúria, ansiedade, paranoia, loucura e desespero em meio ao caos de um nível quase insuportável, com alguns deles não suportando e indo à insanidade total, assim levando eles a um confronto mortal. Dessa forma, a luta pela sobrevivência, que envolve armas improvisadas com os itens encontrados nos carros e risco de morte, começa, e só pode ser interrompido se os viajantes enfurecidos perderem de vista o seu carro. Depois disso, o carro acelerará pelas rodovias por aproximadamente 10 minutos, antes de parar em mais um engarrafamento, te prendendo em um ciclo interminável. O nível não possui entidades comuns como em outros níveis, mas é habitado por algumas entidades exclusivas, como os carnívoros, piada em inglês de carnívoro e carro, que se parecem muito com carros normais, mas são muito perigosos e hostis. Para entrar no nível, basta dormir dentro de qualquer automóvel nos níveis 9, 11, 50, 69, 80, 125, 207, 215 ou 360. E como eu digo em todos os níveis, não recomendo. Em algum momento, em meio a um incidente de violência no trânsito, se você abandonar o carro, pode ficar inconsciente e despertar no nível de onde você veio, como se toda a sua ida não tivesse sido nada além de que uma ilusão ou um sonho. Pois é, esse nível vai te deixar louco aos poucos, te fazendo ficar em perigo facilmente, mas na minha opinião, não é o mais perigoso. Então vamos ao último nível. Número 5, nível 790, classe Zona Morta. Perigos ambientais, estritamente inabitável, potencial para entidades anômalas. O nível 790, ou Destino Final, é uma vila coberta de neve que se reabastece diariamente com uma tempestade de neve. As casas têm um estilo antigo britânico, mas contam com recursos modernos como vidros duplos, aquecimento central, águas e eletricidade. A temperatura constante é de menos 2 graus Celsius, tornando o chão escorregadio. Cada edifício está completamente mobiliado, fornecendo comida, água e até armas. A vila se expande infinitamente, mas apresenta poucos tipos de edifício, incluindo igrejas, casas isoladas, casas geminadas, casas com terraço, lojas de esquina e lojas de chá, sendo essa última a mais rara e menos perigosa. Danos ou retiradas dos edifícios resultam em reinicialização em 48 horas, com conteúdo variável. Falando assim, o nível até parece um nível normal. No entanto, entrar no nível 790 é mortal, pois mortes aparentemente acidentais podem acontecer por qualquer coisa ou motivo, e aumentando de probabilidade a cada dia que passa, tornando-se impossível de saber quando vai acontecer. Algumas dessas mortes acidentais são morrer congelado em tempestades de neve, ser acertado por telhas caindo, escorregar no gelo preto, ser sufocado com monóxido de carbono, ter intoxicação alimentar, morrer queimado em incêndios elétricos, ser acertado por galhos perdidos e cair em grandes aberturas no chão. O nível pode ser acessado a partir das cidades do nível -7. Outra forma de entrar é encontrar uma porta de carvalho no nível 26, que trará alguém para a saída de uma casa dentro do nível 790. Olha, eu não preciso dizer nada que eu não recomendo, até porque, devido ao volume de mortes que acontecem poucos dias após a entrada no nível, nenhuma saída do nível 790 foi encontrada. E esses foram os 5 níveis mais perigosos das Backrooms. Nesse vídeo, além de ser mais um resumo dos níveis, eu foquei mais em níveis normais e não em enigmáticos. E mesmo assim, acredito que tem mais níveis perigosos e interessantes para trazer aqui. Então comente aí se você gostaria de ver mais vídeos sobre níveis mais perigosos aqui no canal, ou até níveis mais seguros talvez, não sei.
e quais vocês gostariam que eu falasse sobre. E também... E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o You Cheated, ou Você Trapaceou. Dificuldade de sobrevivência Dead Zone, perigos ambientais, estritamente inabitável e potencial de entidades anômalas. O nível You Cheated, ou Você Trapaceou, tem um nome bem autoexplicativo. As pessoas que trapaceiam dentro dos backrooms vão parar lá. E o que seria trapacear? Bom, vamos descobrir isso ao longo do vídeo. O nível You Cheated é uma sequência de salas aparentemente iguais. A sala em si tem paredes, teto e piso de cor bege, com uma porta na frente e outra atrás. Uma lâmpada ilumina a sala o tempo todo. De dentro da sala, olhando pela porta, parecerá que só tem escuridão através dela. A luz da sala não consegue iluminar através da porta, mas ao se aproximar dela, um corredor será revelado, que ao atravessá-lo, levará a uma sala idêntica à anterior. Não se sabe o material dos corredores, porque independente da iluminação, é impossível iluminar dentro deles. Só é possível identificá-lo através do toque. Aparenta ter paredes, teto e pisos normais, lisos, só que completamente escuro. A única coisa visível dentro dos corredores é a entrada para a próxima sala à frente e a entrada para a sala anterior atrás. Andarilhos teorizam que os corredores do nível possam ter algum tipo de ligação com o nível 6 ou 6.3. Talvez a tinta Vanta Black do nível 6.3 esteja presente nas paredes dos corredores. Essa teoria se originou não só pelo fato dos corredores serem escuros e impossíveis de iluminar, mas também por uma saída do nível que falaremos mais tarde. Não se sabe a extensão do nível, se é infinito ou se possui poucas salas que vão se repetindo ao longo da jornada. A teoria do nível ser pequeno, com poucas salas, é posta à prova pelo fato de que não é possível enxergar a si mesmo olhando pelas sucessões de portas infinitas e corredores que estão logo à frente. Porém, essa questão pode ser facilmente resolvida por possíveis capacidades não euclidianas do nível. Objetos deixados no chão, na sala original, não aparecerão quando o andarilho se dirigir à próxima sala. Vamos Se você agora quer viajar no com as nível crianças, Playground mas não quer dormir em horário de Institute. criança, E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível Por que 283 essa da música Playland, ou eu não sei como traduzir isso, parquinho? Lugarzinho de brincar? Enfim, dificuldade de sobrevivência 3. Não seguro, baixa quantidade de entidades. O nível 283 é um complexo gigante de labirintos de playground infinitos. Descoberto pelo BNTG em 14 de dezembro de 2016, por um grupo do mesmo que estava viajando pelo nível 10 até encontrar trigos azuis, que foi a primeira entrada do BNTG e do MEG para o nível 283. O nível é composto por vários tipos de playgrounds internos unidos em uma mega estrutura gigante. O ambiente do nível pode ser um labirinto de tubos sinuosos, claustrofobicamente pequenos e salões de elos de correntes acolchoados de borracha, estruturas de castelos gigantes que se estendem a altura de mais de 15 metros ou poços de bolinhas, aparentemente interminável, com um limite de profundidade desconhecido. Os recursos encontrados no nível 283 incluem principalmente bebidas e alimentos encontrados nos salões. O nível é dividido em 5 partes: os tubos, os poços, os salões, os labirintos e as fortalezas. Os tubos são a área dos tubos, como o nome diz. Os tubos são redondos e circulares. Os andarilhos rastejam por dentro deles. As entradas para os tubos geralmente são achadas nos salões ou nas fortalezas. Esses tubos variam entre 3 a 5 pés. Ai, americano. Esses tubos variam cerca de 1 a 1,5 metro de diâmetro e muitas vezes levam a interseções onde os tubos se encontram ou segmentos de escaladas podem levar os andarilhos em direções verticais. As janelas dentro desses tubos são completamente esbranquiçadas e brilhantes, fornecendo luz natural dentro dos tubos. As saídas dos tubos assumem a forma de longos escorregadores. Eba, que divertido! Eles fazem movimentos circulares e levam para os salões, labirintos ou aos poços. Fugir de entidade pelos tubos pode ser uma tarefa agoniante pela dificuldade de tráfego e pelo seu tamanho apertado. Os poços são basicamente piscinas de bolinhas aparentemente intermináveis que se estendem infinitamente para baixo. Dentro dessas áreas está presente um nevoeiro que limita a visão de qualquer andarilho, podendo ver a uma distância de mais ou menos 15 metros. Com equipamentos especiais encontrados em outros níveis, pode-se teoricamente atravessar essa região. No entanto, as bolas agem como uma areia movediça. Quanto mais você move, mais você afunda. Uma vez que o indivíduo atinge um certo ponto, o peso das bolas em cima dele se torna grande o suficiente para esmagar a vítima. A saída dos poços ainda não são conhecidas. Então, se você encontrar numa entrada, é aconselhado voltar pelo caminho que você veio. Os salões são as regiões mais hospitaleiras do nível. Bancos, mesas e cadeiras podem ser encontradas aqui. É possível achar hambúrgueres e embalagens que identificam do que os hambúrgueres são. Pilhas de batatas fritas podem ser encontradas no centro de algumas mesas, empilhadas em cima de pratos. E algumas
Algumas pilhas de batatas fritas possuem queijo derretido com pedaços de bacon. Que fominha. Bebedouros podem ser encontrados também nos salões, juntamente com copos e tigelas de isopor. Tanto as batatas quanto os hambúrgueres são restabelecidos assim que a linha de visão da pilha em que eles se encontram forem perdidas. As entradas e saídas dos salões estão ligadas aos tubos, labirintos e às fortalezas. Os labirintos são labirintos de cerca e arames revestidos de borracha com bordas acolchoadas em espuma colorida. Dentro desses labirintos, os andarilhos podem encontrar vários tipos de playgrounds infantis, como gangorras, carrosséis, amarelinhas, pequenos escorregadores, barras para se pendurar e conjuntos de balanços. Algumas das paredes são feitas de plástico sólido e decorados com uma arquitetura estranha e boba. As paredes de plástico têm portas e janelas de proporções cômicas. Os labirintos podem ser acessados pelos escorregadores de saída dos tubos, ou por uma porta multicolorida de formato estranho que levam para dentro e para fora dos salões. Os portões da fortaleza podem ser encontrados nos labirintos. Os poços de bolinhas também podem ser acessados por aqui. Avistamentos de líquidos efervescentes roxos sendo despejados na boca de um palhaço de porcelana já foram encontrados no labirinto. O líquido cheira e tem uma aparência de refrigerante de uva. Esse mesmo líquido sendo despejado em banheiras de plástico coloridas também já foi relatado. Esse líquido efervescente roxo foi documentado como perigosamente ácido. As fortalezas. As fortalezas são construções gigantes que atingem cerca de 15 metros de altura. Essas construções, empilhadas de vários andares e multicoloridas de estilo cômico, abrigam várias salas com iluminações provenientes de estranhas lâmpadas coloridas. As entradas e saídas das fortalezas são por portões gigantes, que têm cerca de 3 metros de altura e 6 de largura, que podem... Esse é o nível mais tem, pra mim, esse é o pior nível do mundo. E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre o nível 974 das Backrooms, Kitty's House, ou a Casa da Kitty. Dificuldade de sobrevivência 1. Seguro, contagem mínima de entidades. A tradução de Kitty pode ser pra gatinha também, mas eu vou preferir deixar Kitty. O nível 974 parece uma casa de tamanho moderado, com um tema rosa em todo o seu interior. Parece não haver portas físicas levando à área externa do nível, e as janelas dentro do nível simplesmente revelam obras de arte que descrevem o que normalmente seria visto ao ar livre, exceto pelo tema notavelmente full. Devido ao seu espaço finito, existem apenas algumas salas que podem ser acessadas e exploradas no nível. Esse nível consiste em um quarto de tamanho normal, um quarto principal, 2 banheiros, uma sala de estar e uma sala de jantar com cozinha anexada. O encanamento e eletricidade funcionam normalmente. Também há uma conexão Wi-Fi decente. Todas as comodidades provaram ser seguras para usar, e os andarilhos são incentivados a usá-las enquanto estiverem no nível, pois podem não ser encontradas outros locais seguros por um bom tempo. A peculiaridade distintiva desse nível é o tema e a decoração rosa e pastel. As paredes, os móveis e até os eletrodomésticos têm esse estilo notável de decoração. Esses itens geralmente são marcados com mascotes familiares das Frontiers, como personagens da Sanrio e da Sanx. Muitos itens consumíveis podem ser encontrados no nível, como Grazy Marshmallows e vários tipos de coisas normalmente vistas nas Frontiers. Esses itens estão localizados na geladeira e nas despesas da cozinha. A comida em si está em boas condições e é completamente segura para consumir. Qualquer coisa tirada da despesa ou da geladeira acabará sendo substituída depois por métodos desconhecidos. Entidades do nível 934. Apenas uma entidade conhecida reside no nível. A entidade é conhecida como Kitty. Kitty é uma entidade humanoide de 3,2 metros de altura, com membros anormalmente longos e esguios, que não tem mãos ou pés. A pele da entidade é preta fosca e tem uma textura semelhante a couro. Também parece não ter nenhuma aparência de características faciais, mas supõe-se que é capaz de ouvir, ver e cheirar, da mesma maneira que os andarilhos. Ao se mover, Kitty viaja de uma forma suave e rápida, muitas vezes surpreendendo andarilhos que não sabiam da sua existência ao aparecer nas proximidades deles. A entidade ainda não demonstrou nenhuma forma de hostilidade, optando apenas por perseguir os andarilhos enquanto eles exploram e descansam no nível. Ou seja, enquanto você estiver no nível, Kitty ficará andando seguindo você pela casa. Nada é dito na wiki sobre o que acontece caso você ataque ela. Facelings adultos normalmente são pacíficos, mas caso você os ataque, eles atacam de volta. Aí não se sabe se acontece o mesmo com Kitty, se ela revida caso você ataque. De qualquer forma, por que você faria isso, né? Porém, é dito que Kitty tem uma textura de couro. Isso significa que provavelmente se aproximaram dela e até tocaram nela. Afinal, é um jeito de perceber a textura de alguma coisa. E ela não revidou ao tocarem nela. Senão, isso seria anexado na wiki. Então, colônias do nível 934. Não há bases, postos ou comunidades no nível. Mas não tem nada que pareça impedir
impedir isso. O nível é pequeno, o que significa que um número limitado de pessoas pode ficar lá. Mas se você quer ir pra lá e ficar, você pode conseguir sim. A não ser que, sei lá, o Meg queira impedir você, mas eu acredito que não. Mas, de qualquer forma, opinião pessoal, o nível pode vir a ser perigoso, mas não por causa da Kitty, e sim por causa de outros andarilhos. Pensa comigo, você entrou no nível e resolveu ficar lá. É uma casa com tudo o que você precisa: Wi-Fi, comida, energia elétrica, banheiro, encanamento, show de bola. Porém, não é a mesma coisa que a sua casa nas Frontiers. A sua casa nas Frontiers é teoricamente segura, ninguém consegue entrar nela, a não ser que você deixe ou que invadam. E invadir já é um grande obstáculo. Aqui, qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento. Imagine se a sua casa pudesse ser acessada por qualquer pessoa do nada. Isso pra mim torna o nível perigoso. Não dá nem pra dormir no lugar assim, sozinho. Você não sabe quem pode aparecer e nem sabe as intenções dessa pessoa. Logo concluo que morar lá, pelo menos, tem que ser em um grupo, uma galera, pra enquanto uns dormem, outros fiquem acordados vigiando. Esse problema não temos em outros níveis, já que eles são grandes ou até infinitos. E funciona meio que como nas Frontiers. Você puxa um lugar num canto assim, abre um buraco, faz uma casa, sei lá, e você pode fechar esse lugar, tampar, conseguir um cadeado, sei lá o que você pode conseguir nos backrooms. E caso o andarilho apareça lá, ele vai aparecer do lado de fora. Ele teria que invadir o lugar que nem nas Frontiers, que nem na sua casa normal. Aqui não. Aqui qualquer andarilho surge dentro da sua casa. Isso é um problema. Compreende a questão? Entradas pro nível 964. Se o andarilho tiver com um item percebido como fofo em sua posse, ao entrar em um outro nível, há uma pequena possibilidade de ser teletransportado pro nível 964, ao invés de ir pro local onde você estava indo. Isso é bom de certa forma, porque isso complica bastante a entrada do nível. Não acho que seja tão fácil você achar um objeto fofo nos backrooms, e caso você ache, você provavelmente está procurando por ele. Então muito provavelmente pessoas normais deixariam esses objetos fofos passarem e não pegariam. Afinal, por que você pegaria um ursinho de pelúcia nos backrooms? Ele não pareceria ser muito útil, mas ainda assim, não elimina as chances de entrarem no nível. Afinal, se você conseguir entrar, outras pessoas também conseguem. Só dificulta um pouco, mas não elimina. Mas, sobre essa entrada, me levanta duas questões interessantes de se pensar. Primeiro, pode parecer ser meio difícil passar de um nível pro outro, dependendo. Afinal, se você ficar indo de um nível pro outro, eventualmente você vai cair em um nível perigoso. Então pode parecer difícil, mas não. A partir do momento que você conseguir um item fofo, você pode ir em um nível que tem entradas duplas, como o nível 4 e 5. No nível 5 é dito que você pode entrar a partir do nível 4 por uma escada antiga, e você pode voltar do nível 5 pro nível 4 voltando por essa mesma escada. Ou seja, se você tiver com objeto fofo e você quer ir pro nível 964, você sobe a escada pro nível 4 para o nível 5, volta pro nível 4, vai pro nível 5, volta pro nível 4, até você eventualmente cair no nível 964. Não é muito complicado. E a segunda questão é mais importante. Bom, se você ter um objeto fofo te dá a chance de cair no nível 964 ao atravessar o nível, então podemos considerar que, se você, nas Frontiers, estiver andando com, sei lá, uma mochila rosa com coisas fofas nela, ela vai ser considerada um objeto fofo. E você fizer um no-clip acidental para cair nos backrooms, onde você cairia no... Opa, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Backrooms. A Ilha Prometida dos Backrooms, um lugar onde entidades extintas dos Backrooms residem, um lugar onde todas as maravilhas e coisas mais incríveis dos Backrooms estão localizadas. Pois é sobre esse nível que eu estarei falando sobre hoje. Para começar, esse nível possui a dificuldade de sobrevivência classe habitável, portanto ele é seguro. O nível possui comunidades sustentáveis e não possui nenhuma entidade perigosa. Então aqui você pode ficar 100% de boa. A Terra Prometida antigamente era um nível mítico, considerado por muitos como inexistente até que diversas expedições confirmaram a sua existência. A primeira vez que sua existência foi pensada foi quando dois andarilhos encontraram no nível 0 uma máscara de party-goer rasgada junto de uma folha de papel com um conteúdo esquisito dizendo que os últimos de nós estamos aqui, seguido por uma foto da Terra Prometida. Após a descoberta do nível, diversos rumores de um nível maravilhoso se espalharam pelas backrooms, levando assim muitos andarilhos a procurar uma forma de como adentrá-lo. Até agora, quase nenhuma entrada foi verdadeiramente confirmada. Mas caso queira com certeza entrar na Terra Prometida, sobreviva ao nível exclamação e suba a escadaria no fim dele. E dessa forma você vai com certeza conseguir chegar nesse nível maravilhoso, que muitos andarilhos consideram até o céu das backrooms. Enfim, ao adentrar a Terra Prometida, você estará num prédio com 300 andares e 1000 quartos de 30 metros quadrados. A iluminação do nível é completamente rosa e pode ser apagado a qualquer
hora do dia. Atrás das janelas do nível existem cortinas que somem durante o dia. Quando amanhece no nível, um chão de nuvens surge, trazendo com ele árvores misteriosas conhecidas como árvores de nuvem, que dão origem a frutos extremamente nutritivos e raros das Backrooms. Porém, vamos falar um pouco sobre a história desse nível, porque é bem interessante. Bom, antigamente uma guerra tomou conta desse nível, tornando-o perigoso, mas agora, depois de muito tempo, ele é seguro novamente, e é o sonho de todo andarilho dos Backrooms. Porém, o meu sonho é bem mais simples.